Estamos ao vivo, MMA hoje, olha, uma grande honra hoje, um dos meus ídolos pessoais aqui, agradeço a disponibilidade, Werdum, Fabrício Werdum. Hey! Valeu, muito obrigado pelo convite, valeu mesmo, estou bem feliz de estar podendo fazer com vocês, e é isso aí, vamos conversar um pouquinho, falar um pouquinho de tudo, né, perguntou antes, quando eu não estava gravando, né, Werdum, posso falar o que for perguntar, aqui não tem frescura, aqui não tem essas aí. Hoje em dia tem muito mimimi, não pode falar isso, não pode aquilo ali, não pode um caralho, vou falar Vamos tudo, falar do que quiser, ainda mais podcast que é nosso, né, cara? Ninguém tira do ar, né? A gente que coordena a boca e deu. Com certeza. Killian Gracie, como é que estamos aí, irmão? Maravilha, fera. Porra, uma honra estar aqui contigo, Werdum. Estamos dois aqui de sorriso na cara fazendo podcast com o ídolo, né? Vamos nessa. Então, Werdum, temos um monte de novidade, começar com o... Pô, eu quero falar, tem canal no YouTube, tem luta remarcada depois da suspensão. Vamos começar com a história do YouTube. Como é que tá? O canal é novo, tem um mês e pouco de canal, né? É isso aí, tô com um mês e pouco de canal, né? O nome do canal é Werdum Não Para, porque a gente botou esse nome que, na real, quem falou foi o Rômulo Barral, sem querer, brincando, conversando com ele falou, Werdum Não Para, e eu, peguei tava muito legal. O nome pro canal e deu certo. Falei, Rômulo, vou usar o Werdum Não Para que tu falou. E realmente tô sempre fazendo alguma coisa, comentarista, né, tô sempre fazendo alguma coisa, então a gente pegou esse nome e deu certo. A gente tá com um mês e pouco de canal, já estamos com 33 mil inscritos já. Muito legal. E é bastante, a gente sabe que é bem difícil, né, no YouTube ter inscritos, né? Nossa que senhora. É diferente que no Instagram, no Facebook, e realmente é o mais, a galera exige bastante, tem que estar bem, e tem que estar sempre atualizado. Na real é difícil, fazer o canal é fácil, mas manter ele depois que é difícil. Com certeza. Eu vou te falar que a comparação é a mesma coisa de ser campeão. Ser campeão, chegar lá é difícil também, mas manter muito mais. Não é tão difícil quanto manter. Eu ia falar isso agora também, né? Tem canal no YouTube, faz comentário pro UFC em espanhol, e quando dá um tempinho, é o top campeão do UFC peso pesado, né? O cara não para mesmo, né? Tipo, tá na correria. Já tem uma galera lá, tem o primeiro, imagina, o primeiro foi o Royce Gracie. Royce Gracie foi assim, ó, todo mundo comentou que ninguém tinha visto aquele Royce ainda, porque o Royce, quando na entrevista, é muito, né, centrado, fala sério. Ali ele soltou, comendo uma carne, tá eu e meu irmão, né, o Felipe Werdum, e o Royce, sempre um convidado, e ele soltou, porque era meu vizinho também. Ah, que massa! O Lioto... Eu chamo o Cantão ali, é o Cantão que eu chamo, né, o Lioto tá na mesma rua, mas assim, ó, eu moro aqui, o Lioto 5 casas por lá. Era isso que 3, 4 casas pra baixo, eu sempre vejo. E aí tem na rua de trás tem o Royce, aí um pouquinho mais pra cima, assim, a 7 minutos ali de casa tem o Rickson, aí um pouquinho mais em cima tem o Anderson Silva, porque ele tem mais dinheiro, então ele tá mais em cima, entendeu? Aqui quem mora no morro aqui, entendeu? Quem mora mais pra cima, mais dinheiro. Eu e o Leon estamos no mesmo nível, ele estamos na mesma rua, entendeu? Ai, que top. E o Rickson... E o Jacaré também, o mestre Jacaré também, da Aliança, também tá ali também, que vizinho massa. também. Todo mundo perto ali, né? Que massa. Vocês arrumaram um lugar gostoso pra morar, porque eu fui na casa do Rickson quando eu tive aí em agosto, fiz uma aula com o mestre dos mestres lá, pô, sensacional, né, cara? E essa mesma área é um lugar lindo, e tranquilo de morar. Eu chamo o Cantão ali, né, porque Norte Redondo é bem diferente que Sul Redondo ali, Hollywood Riviera, né, que se chama ali, que é uma praça que tem ali. Aí tem a Palos Verdes, ali é muito legal, realmente é diferenciado o lugar mesmo, é muito bom mesmo. E você mora aqui na Califórnia desde quando? Eu tô em Nova York, o Killian tá em Londres, Werdum na Califórnia. Você mudou pra cá faz tempo já, Werdum? Faz um tempo já, né? A decisão foi bem difícil, uma época da minha carreira, eu morava no Brasil, eu treinava na Shootbox e a minha família morava em Porto Alegre. Então eu ficava viajando, né? De segunda a sexta eu ficava em Curitiba, e aí os fins de semana eu ia para casa. Às vezes eu ia de carro, de avião, mas era muito gasto e eu não estava à vontade 100%. Tava o treinamento muito bom, tudo certo, mas estava longe da minha filha, que recém tinha nascido, não conseguia ficar com ela, ficava semana, não viu o crescimento dela quando ela tinha 1 ano, até 2 anos e pouco, não via ela crescer bem assim, sabe? A minha mulher ficava muito sozinha. E aí aconteceu isso, né? A decisão foi
pra te ver como é que são as coisas, né? Uma derrota que eu tive, né, contra o Cigano, que eu perdi o contrato depois, que não renovou o contrato do UFC, justamente porque era a última luta. Aham. Então não teve essa renovação, era importante a vitória para renovar. Sim. Então eles queriam baixar minha bolsa muito, assim, eu já estava ganhando um dinheiro bom já, Aham. e eles queriam baixar muito, eu não aceitei, não entrou num acordo, eu não assinei de volta com o UFC. Então eu fiquei aquela coisa de sem contrato, já estava com uma carreira boa, já estava com uma condição boa também, Claro. e a decisão essa que ficou assim, né, eu conversei com a minha mulher, eu morava, quando a gente morava longe, aquela coisa a distância, né, e o Rafael Cordeiro veio morar para os Estados Unidos. Entendi. O Rafael Cordeiro, o treinador da Shootbox na época também. E aí a gente ficou naquela dúvida, né? Pô, derrota. Sabe como é que é, né? Derrota. Muda tudo, tudo né? É ruim, tudo é ruim. Não tem entrevista, não tem nada. Ninguém quer falar nada. Ninguém quer nada contigo. A hora que você vê os amigos, né? Quando ganha é completamente diferente, né? Eu sempre digo que uma vitória é um passo para frente, uma derrota são 3 para trás. Sim. E realmente é assim, né? Então teve aquela situação bem difícil na minha época, foi uma época mais difícil da minha vida, vou te dizer assim, sabe? Essa época que eu tive que tomar a decisão. Uhum. E eu tava bem no Brasil já, ganhando em dólar, morando no Brasil, tava com uma condição boa. Sonho, né, cara? Ganhar em dólar e morar lá, pô, é uma boa. Mas tem que na época tava 2 por 1, acho que até quase 3 por 1. Mas pra conciliar tudo fica muito complicado, né? Essa derrota que teve, aquela coisa, situação meio estranha, o Rafael Cordeiro foi embora, e eu continuei indo pra Shootbox, mas não tava igual, tava meio estranho, não tava 100%, não tava à vontade, né? Sim. Aí conversei com a mulher, a gente teve a decisão, vou morar nos Estados Unidos, a gente vai ficar junto, né? Ela falou, a gente vai ficar junto e vai poder treinar com o melhor treinador do mundo, que é o Rafael Cordeiro. Consegui fazer, vim, melhor decisão da vida. Cheguei aqui nos Estados Unidos sem 0 contrato, eu não tinha contrato com ninguém. Eu fiquei 1 ano acho que 1 ano e meio quase, treinando todos os dias, mas sabendo que eu ia me dar bem. Sim. E aí, como uma época difícil, porque começou a acabar o dinheiro, né? Eu tinha dinheiro no Brasil bom, guardei um dinheiro legal, só que aqui, 20, a minha mulher falava assim, $20, que legal, vim de uma compra. Não sei o que, compra carro, compra não sei o que, começa a comprar, é 20, é R$19,99, aquela coisa, né? Quando viu, acabou o dinheiro. Isso eu tô dizendo há 11 anos atrás, né? Quando a gente chegou aqui. E aí foi uma época difícil, tive que fazer seminários, minha mulher voltou pro Brasil para ficar com a família, foi um momento bem difícil, mas eu aceitei um contrato com o Strike Force, que era assim, ó, como eu estivesse comentando de novo, né? Eu pensei que outros eventos iam me pegar, ninguém quis na época, né? Não teve aquela... Porque realmente eu tava ganhando muito bem já. Já filtra muito também, né, cara? Tipo... daí começaram aquela, tá vindo de derrota, sabe como é que é? Quando vem de derrota pra renegociar com outro evento, os caras não te valorizam mesmo. E aí vai de você também escolher, tem aquela coisa também, né, cara? Você vai pra um evento muito pequeno, lutar por muito pouco, você meio que dá uma queimada depois de estar lutando, na tua reputação. Vindo do Pride, Nossa vindo do senhora, Pride, exato. do UFC. E aí teve uma proposta do Strike Force, né, que hoje em dia é o Bellator, né, mas é o mesmo dono, né, o Scott Coker, né, e foi uma proposta, assim, horrível mesmo, começando de novo. Mas eu falei pro Rafael Cordeiro, conversei com ele, depois de 1 ano e pouco, a gente aceitou a proposta, e aí que veio a glória, né, que será que funcionou? Veio a primeira luta contra o Mike Kyle, que eu finalizei na guilhotina. A segunda foi com pesão e a terceira já com o Fedor, que foi em 2010. Né? Aquela luta que foi a glória, né? Aquele momento ali é o mais especial mesmo, que a galera realmente começou a me conhecer. Quem é o cara que ganhou do Fedor? A pergunta era essa. Quem ganhou do Fedor? Foi o primeiro, né, cara? Demais, mano. Como é que é? Pô, aquela luta foi demais com o Fedor. Aquela ali foi onde que a galera realmente me conheceu mesmo, assim, 100%, sabe? Porque ninguém acreditava. O cara tava 10 anos invicto, imagina, 10 anos sem perder. Aí ganhou dos melhores. E aí um cara que era conhecidinho, mas não era muito conhecido, não tinha muita parte de pé também, tinha, mas não era o ideal. E foi o jiu-jitsu que salvou. E aí a frase, né? Hashtag o jiu-jitsu salva. O jiu-jitsu salva, jiu-jitsu save my life. E literalmente mesmo. Legal demais. E o Strike Force acabou virando um evento muito bom, muito grande, super competitivo, tanto que o UFC comprou eles pra parar de incomodar, né? Comprou os direitos para não... Isso eu me lembro, realmente mesmo aconteceu isso aí. E eu me lembro também que o Fedor tinha um cinturão
E na real não botou em jogo, mas na real era para eu estar com o cinturão do Strike Force também, Sim, entendeu? com certeza. Só que na época ali o sistema ali não permitiu, né? O sistema, vamos chamar de sistema. Eu prefiro falar sistema para não ter o processo depois, tá entendeu? Mas entendeu. E a volta do UFC veio quando o UFC comprou o Strike Force. Isso, que também não foi fácil também, porque eu tive que correr atrás, até tem uma história legal, que eu tava querendo voltar pro UFC, né, que até hoje o UFC é o mais, todo mundo quer ir pro UFC, né, todo mundo quer chegar no UFC, porque realmente é o evento mais visto, é o melhor evento do momento, e na época eu tava no Strike Force, mas não tava 100% feliz também, eu queria ir pro UFC de novo, tinha na minha cabeça isso, né, e aí teve uma luta contra o Vanderlei contra o... Como é que era aquele... O japonês, como é que me esqueci o nome dele, que lutou no Strike Force com o Vanderlei? O Brian, não é o Brian Steen, é? Não, é meio japonês, assim, meio coreano. Esqueci completamente, eu vou me lembrar agora. Tá. A cabeça é muita porrada, muitos anos tomando soco, né? E aí eu fui com o Vanderlei junto com ele no evento, lá em São José, e eu sabia que o Dana ia estar por lá. Né? Alguma coisa assim, eu peguei, botei no Twitter, na época não tinha nem Instagram, não tinha só o Twitter, né? E aí eu pedi pra galera mandar mensagem, era um hashtag Verdun volta pro UFC, alguma coisa assim. E aí a galera começou a responder bem de um dia pro outro, eu consegui juntar 9.000, acho que era 9.000 mensagens da galera do Brasil. E aí eu cheguei, sabe o que eu fiz? Fui no lobby, fui na impressora, imprimi tudo, imprimi todas as mensagens. Fui lá imprimir tudo, olha que legal, olha que viagem essa história. Imprimi tudo, eu tinha na minha cabeça que alguém ia falar com o Dana, cara, aquela coisa dos bastidores, tá ali com o Vanderlei junto como corner. Kung Lee, me lembrei, Kung Lee. Ah, tá. Kung Lee, foi contra o Kung Lee, pra te ver, né, o delay das lutas, o delay das porradas. eu ousei achar o Wikipedia do Vanderlei aqui e procurar, mas tem 579 lutas aqui, é difícil de achar. Aí peguei, imprimi tudo, sabendo que ia ver o Dana White, consegui imprimir todos aqueles ali, acho que era 9.000 mais ou menos. A galera respondeu muito bem com o hashtag marcando o Dana White. Aí eu peguei, imprimi, botei no papel assim na mão mesmo, fui andando ali pelo hotel, aquela coisa do entrevista, não sei, quando eu vi o Dana White. Aí eu vi o Dana White, eu falei, Dana White, aí como é que tá? Ele, opa, como é que tá? Eu, não, o negócio é o seguinte, eu queria te entregar isso aqui, ó, que a galera tá pedindo para que eu volte pro UFC. E aí ele pegou assim, não, eu vi, eu tenho Twitter também, eu vi que tu botou a máfia do Brasil atrás de mim. Foi uma brincadeira assim, né? Ele é um cara de gente boa, ele entende bem essas coisas também, né? É, o cu de cachorro. Daí, olha só. Aí ele pegou e falou, não tem como, tu tá com o Strike Force, não sei o que, é bem difícil, não sei o que, não falou que não. Mas deu uma semana depois, acho que foi o Joey Silva que me ligou, mandou mensagem, ô Verdun, chega aqui que a gente vai fazer o contrato contigo, fechar o contrato, que tu queria tanto, não sei o que, e deu certo, pra te ver, uma coisa que eu pensei na hora, foi de improviso mesmo, e aconteceu, né, corri atrás e voltei pro UFC. Muito legal isso. Bom, aí vamos de campeão mundial e acaba perdendo o título naquela luta com o Miocic em casa. E aí eu acho que a grande, como brasileiro e como fã, eu acho que a grande sacanagem não foi ter deixado a revanche pra gente ver. E que você tava numa forma super ótima e ficou aquela pressão e vamos ter a revanche pra ver a luta, né, cara? Porque praticamente não foi um negócio super rápido, acabou entrando aquele com você afastando. Eu lembro daquela luta como se fosse hoje. E fizemos a corrida e ganhou outras lutas e a revanche ainda não aconteceu e nem a disputa pelo cinturão. Agora a gente tá vindo de 2 anos de suspensão e estamos com luta marcada em São Paulo, em maio. Sim, e eu vou falar um pouquinho dessa luta realmente para as pessoas, alguns lutadores ou para alguém que estiver escutando também, que realmente a gente vai aprendendo com o tempo, né? Claro. E realmente foi um momento muito especial naquilo ali também, porque foi no Brasil, no estádio de futebol, no maior evento do Brasil até hoje, né? Dentro do estádio de futebol, 45 mil pessoas. Foi. E era um momento muito especial. A minha mãe, que nunca tinha ido num evento me ver, ela estava lá também. Então aconteceu várias coisinhas que a gente consegue ver hoje, por exemplo. Naquela época, tu estando na luta, estando na situação, ali tu não consegue ver o que estava acontecendo realmente. Então, não estava... eu posso dizer assim, eu estava disperso, eu não conseguia focar um deslumbre. na luta 100%. Eu estava muito
preocupado com os convidados. Eu ia convidar 200 pessoas da geral do Grêmio lá, da torcida, para chegar. Eu queria que todo mundo estivesse bem, queria cuidar todo mundo. Quer agradar todo mundo e acabou não focando, né? Esqueci completamente a luta. Esqueci de focar na luta. E sabe aquela coisa de entrar num lugar, cansei de lutar com 50 mil, 40 mil pessoas, não era o problema. Mas esqueci completamente, eu estava disperso, né? Como dizer assim, a palavra certa que eu encontrei depois de todo esse tempo, assim, olhando para trás, eu estava disperso, eu não estava focado na luta. Eu particularmente, emoção... tinha achado, na época, como fã observando, falei, acho que rolou um deslumbre de estar em casa, com aquela atenção toda, entendeu? Sim. Mas acho que disperso é melhor que deslumbre. Não, tem razão, realmente, foi a palavra mesmo, assim, eu estava disperso completamente, não estava focado. Um dia antes, eu fui num restaurante com mais de 40 amigos no restaurante, atendendo todo mundo, todos os fãs. Teve uma tragédia que aconteceu também, a mãe do meu mestre, Rafael Cordeiro, morreu 2 dias antes, assim, do nada, assim, faleceu. Imagina, a mãe do meu mestre, imagina, ela ficou a semana inteira com a gente. Não estou dizendo que foi, eu digo o conjunto de tudo. Claro, somou, não foi, né? Só isso, eu estou dizendo o que aconteceu na época, né? E também eu não cheguei a subestimar ele, não sei, acho que não, assim, não teve essa subestimar, mas eu me emocionei, estava emocionado, mas a visão não estava nele, estava aberta, assim, sabe? Tu não consegue focar, que nem a câmera mesmo, quando tu pega focar, eu estava assim, minha visão estava aberta na hora da luta. Então eu estava no automático ali, na real eu não estava ali. Entendeu? Então, e é um trabalho, e é uma profissão ingrata, né, cara? Você não pode se dar o luxo de ter um mau dia de trabalho, né? Por exemplo, isso que tu falou foi legal, porque olha só, por exemplo, antes tinha mais filas, assim, ó, mas o lobby do hotel lotado, que a galera ainda queria me ver, e não sei, mas assim, é impressionante. Muita gente, era o foco total. Claro. Depois da luta, só a equipe, só a gente ali, eu, o mestre, o meu irmão, a galera todinha, o Babalu, a galera que tava ali, que é a gente mesmo, mas na rua, antigamente, para comer depois na rua, só a gente, ninguém querendo foto, nada. Impressionante, assim, né? A diferença do antes e do depois dos nossos. É complicado, né? É complicado. E eu toquei num ponto desse num outro podcast que a gente fez, que brasileiro gosta de vencer, né? E a gente estava falando da caída do MMA no Brasil, praticamente, porque não temos mais aquele Verdun campeão, e Anderson Silva, e Aldo, Barão, Shogun. Cara, teve uma época que a gente tinha 5 campeões. Né? Então, o brasileiro está sempre muito acostumado e o foco da atenção vai ser... A gente sempre foi isso, né? A gente tá falando, o nosso time tá ganhando, a gente tá lá, o time tá perdendo, a gente não tá nem vendo o jogo pra saber o que tá acontecendo, né? E é um exemplo assim, né? Ganhou, tá todo mundo em volta e vamos com tudo. Não, eu senti na pele isso aí mesmo, assim, sabe? Eu vi realmente que o negócio é realmente a família, é os amigos, é a galera mesmo, porque de repente, assim, do nada, assim, o cara era muito teu fã e de repente, mas cadê o pessoal que tava aqui antes? Vem aqui que agora eu preciso daquele abraço, né? É complicado. Ainda mais vindo de uma... Você que tinha ganhado do Mark Hunt, que foi o cinturão interino, com aquela joelhada incrível, desabou a muralha lá do Hunt, né? E aí, eu acho que é uma das lutas mais emblemáticas da categoria dos pesados, que foi aquela luta com o Cain Velasquez em México City. Foi final perfeito, né? Finalizou e legendária. Tanto que os caras falam aqui, eles sempre tentam colocar quem é o melhor de todos os tempos, né? E aí eles ficam... Tem sempre um caso pro Stipe Miocic, porque ele defendeu mais vezes do cinturão. E aí o Joe Rogan ou o Brandon Schaub, eles sempre rebatem e falam, mas olha, o Verdun ganhou do Fedor, ganhou do Cain Velasquez, ganhou do Mark Hunt, quando esses caras estavam assim no top, e são considerados um dos melhores. O Fedor Emelianenko, provavelmente, se não for historicamente o melhor, tá entre o top 3 fácil, né? Não, no meu ponto de vista, eles continuam sendo, assim, de todos os tempos, o peso pesado mais, assim, no meu ponto de vista, né? E como tu comentou sobre o camp lá no México, as 2 lutas foram no México, né? Do Mark Hunt e do Cain Velasquez. Foram os camps mais irados que eu fiz na minha vida. Eu fui 2 meses e meio antes, sem falar pra ninguém. Ninguém sabia que eu estaria lá.
eu peguei, eu Isso foi conversei... pra luta com quem? Não, a primeira que ia ser contra ele, mas mudou uma semana antes, né? Que daí foi o Mark Hunt, mas era com ele, até uma semana antes da luta, né? E como é que aconteceu isso aí também é legal, porque eu tenho uma relação muito boa com o México também, já fui mais de 40 vezes pro México, e eu fui convidado para fazer uma presença na Polícia Federal. Que legal. E eu tava lá na Polícia Federal fazendo uma presença com o pessoal lá, tava bem legal o evento, e sentou do meu lado o Juan Marques. O Juan Marques é um boxeador, sabe que é o Juan Marques, né? O que ganhou do Pacquiao, o cara assim, impressionante. Sentou do meu lado, mas também não conheço muito de boxe, não sou um fanático do boxe. E ele sentou do meu lado, eu sabia que era um cara conhecido, mas não conhecia 100%. Mas aí comecei a conversar com ele, aquele papo com ele. E aí, Verdu, tu vai lutar aqui no México? Eu falei, sim, vou lutar aqui no México. Ele, quanto tempo tu vai vir mais ou menos pensando em vir? E eu falei, uma semana antes. Ele falou assim, ele fez assim, ó, não, você tem que vir no mínimo de 3 a 2 meses antes. Eu falei, pô, mas como assim? De 2 a 3 meses? Eu falei assim, não, mas eu queria ficar com a minha família. Aí ele fez assim, entendi. Mas tu quer ficar com a tua família ou tu quer ser campeão? Aquilo ali me ficou na minha cabeça, assim, ficou... Mas o cara falou assim, né, tu quer ficar com a tua família ou tu quer ser campeão? Não, eu falei, eu quero ser campeão. Ele falou, então vem antes. Bem assim. Daí eu fiquei com o negócio na cabeça, fui embora, vim para Los Angeles, fiquei pensando, fui conversar com o mestre Rafael Cordeiro, Babalu, Cobrinha, todo meu irmão, se reunimos todo mundo, começamos a conversar e a gente teve a ideia de, não, vou ir antes, vai ser um investimento grande, né? Realmente foi mais de $50 mil, né, que a gente gastou para poder manter a equipe lá 2 meses e meio, casa, né? Estrutura, comida, não, e a casa, tudo, né? O primeiro dia que a gente chegou na casa, olha só que viagem, o primeiro dia que a gente chegou no México, a gente foi para uma casa que a gente pegou pela internet, a gente pegou uma casa e a casa era assim, ó, era muito precária, a casa era muito velha, era lá em cima, era 4.000 metros de altitude, assim, tu não tem noção, tu não consegue caminhar, tu já não consegue respirar, então é impressionante. A altitude, assim, tu não tem noção. Eu tenho uma experiência muito boa na altitude agora, hoje em dia, depois de que passou isso, né? Primeiro dia a gente chegou na casa, o velho que alugou o restaurante, pagou $5 mil para ele, dei $5 mil de dinheiro para ele. Ele foi dentro da casa, ligou o gerador para luz, né? Não tinha nem luz, o gerador. Ligou, foi num quarto lá, botou uma gasolina, ligou o gerador e a luz começou a acendeu a luz. E ele pegou e foi embora, não falou nada pra gente. Foi embora, a gente tinha um tatame, a gente levou o tatame, botamos o tatame na sala, assim, né? Mas bem precária a casa mesmo, assim, sabe? E aí, botamos o tatame, começamos a treinar, meu irmão foi fazer uma comida, começou a fazer um rango pra gente, pra tirar aquela nhaca da viagem, sabe? Mas muito, a gente tava a 4.000 metros, imagina. Altitude mata, que é uma das razões pra chegar tão cedo lá, né? Isso aí, justamente pela altitude. Isso. E aí chegamos lá, começamos a treinar, todo mundo, tinha umas 10 pessoas no camp, tinha uns amigos, a galera toda ali, todo mundo junto. E aí depois do treino, depois que a gente comeu, já era uma meia-noite mais ou menos, todo mundo foi dormir. Só que o cheiro de gasolina era muito forte, era muito forte o cheiro de gasolina. Só que a gente começou a ficar tonto, começou a sentir aquele cheiro forte. A casa toda o gerador dentro da casa? Gerador dentro da casa, dentro do quarto. Cara. Dentro da casa, o gerador na casa. E aquele cheiro forte, mas a gente pensando que era altitude, a gente não conseguia pensar no gerador, ninguém pensou no gerador, a gente não tava nem aí pro gerador, a gente tava pensando que era altitude, 4.000, é isso que tá fazendo a gente se sentir mal, né? E aí quando eu vi o meu irmão, acho que era umas 13 e pouco da manhã, ele foi lá e abriu a porta central da casa, assim, né? E aí começou a dar uma ventilada, mas não foi o suficiente. E aí a galera se sentindo mal, quando todo mundo se encontrou no banheiro, cagando, vomitando, tu não tendo dor de cabeça, aqui na nuca, assim, uma dor. E aí, 6 da manhã, daí meu irmão conseguiu apagar meu irmão apagou o gerador. Ele apagou o gerador. Foi ele que ligou, falou assim, essa porra desse gerador que tá fazendo isso? Daí a gente se atinou que era isso aí, mas a gente não tinha pensado nisso, até as 3 e pouco da manhã, né? Aí umas 6 horas a gente foi direto pro hospital, todo mundo pro hospital. Nossa. Fazer soro, oxigênio, todo mundo. E o médico falou, mais algumas horas ali, umas 2 ou 3 horinhas, você tinha morrido. Todo mundo ia morrer. Primeiro dia de camp. Isso, cara. Primeiro dia de camp aconteceu isso aí. Daí... Ainda bem que chegou 2 meses antes, né? Deu pra recuperar. Não, a gente teve que ir embora daquela casa, a gente foi embora daquela casa. A gente conseguiu outra casa, uma cidadezinha que se chama Riquipilco, né? É uma cidade bem pequenininha que nem o mexicano conhece. Perguntar pro mexicano, tu conhece Riquipilco? Ele vai dizer que não. De tão pequena que é a cidadezinha, assim, sabe? Bem precária a cidade mesmo.
A nossa dieta era o taco do Jaime. Eu me lembro até o nome do cara hoje em dia. A dieta taco do Jaime era. Eu vi você comendo churrasco com o Gastelum lá. Sim, mas pelo menos naquela época. Deu certo, né? Virei campeão, né? Muito legal. O churrasco do Gastelum deve ser bom, era isso que eu tava pensando. E aí o Caim Velasquez me chega uma semana antes, e o Mark Hunt também. Era isso que eu ia falar. Uma semana antes. E o Velasquez, sendo da área lá, devia saber melhor que isso, né? É verdade. E mostrou, né? Tava morto já a hora que você pegou ele. Até 6 semanas de treino, imagina treinar 6 semanas e achar que tu vai perder a luta, porque não, é impressionante, dos nossos correndo a 100 metros, quase vomita, é impressionante. Caramba. Mas assim, tu não tem noção, mas fui lá assim um dia, outro dia, direitinho, mantendo o treinamento. O cara que me treinou fisicamente, que era o Tio, né, o apelido dele era Tio, Ernesto, é o mesmo treinador do Juan Marques, entendeu? Ah, que legal. O Juan Marques me apresentou o treinador dele. Eu ia perguntar, você fez meio que de gratidão ou ele que te introduziu? Ele me falou, me apresentou o cara ficou lá, era 5:30 da manhã, o cara chegava no quarto lá e ficava me olhando, o treinador dele ficava me olhando. Pô, me acordava assustado, olha aqui, rapaz, o que é isso? O cara te olhando assim, dormindo, rapaz, não, tô te esperando, tô acordar pra te treinar. Você não pode me esperar ali na sala? Ele falou que tinha que ser 6 da manhã o primeiro treinamento, porque as árvores soltam oxigênio, o melhor que tem naquele momento, não sei. Não, a explicação do cara tu não tem noção. Que legal. Deu certo mesmo. Que legal, deu certo. Sem dúvida. Tá, e aí, tamo com a luta, teve a suspensão de 2 anos. Porra, eu achei super dura, mais do que necessária. Como é que rolou do começo? Eu lembro que não divulgou muito, você postou no começo, logo que saiu a notícia, eu lembro disso, que eu acompanho o teu Instagram, e aí meio que deu uma morrida na história. Eu lembro que eu fui checar um tempo depois e aí vi que tinha rolado uma suspensão mesmo. Como é que foi? Sim. Foi uma situação bem difícil, uma das mais difíceis também, tirando essa primeira parte que eu te contei, da mudança do Brasil para cá, depois da derrota. Isso foi uma mais difícil, na real. Essa também foi muito difícil, porque eu sei que eu não tomei nada. Ninguém é santo, vamos ser realistas aqui, claro. Ninguém é santo. Eu digo assim, ninguém é santo um geralzão mesmo, a galera toda. Lógico. Ninguém é santo não só de doping, eu digo de drogas, de tudo. Ninguém é santo da vida. Fez alguma coisa errada, mas eu sei que eu não fiz nada. Eu tenho certeza absoluta que eu não tomei nada. Que eu tenho certeza que foi uma contaminação. Eu achei muito injusto do jeito que foi, né? Foi um momento muito difícil da minha carreira. Eu tomei um susto quando eu fiquei sabendo. Eu falei, não, deve ter algum erro, alguma coisa. Gastei o maior dinheiro para tentar provar o contrário. Porque cada exame que tu faz tu pega, por exemplo, uma proteína. Tem que fazer o teste que a empresa parece que é da usada também. Tu manda para eles e tu paga $1.000 por cada produto que tu tentar pensar que é, para fazer o teste, né? Sim, aí eu que não sou atleta hoje, devo tomar pelo menos uns 8 suplementos diferentes, eu imagino vocês. Entendeu? E aí teve essa coisa também de fazer os testes, advogado, para tentar provar o contrário, mas claro. Eu não achei. Até a erva de chimarrão que eu tomo, imagina, a erva de chimarrão eu testei também, que é mais $1.000, né? Gastei mais ou menos, eu testei uns 10 produtos, mais ou menos. Mais advogado, mais não sei o que, só que o dinheiro vai indo, né? Claro. E aí tentei, não achei de jeito nenhum, e os caras me deram a máxima, que foi 2 anos, né? Que realmente era uma coisa, era um risquinho, que nem com o John Jones, com os caras lá, que era o picogramo, não sei o que, né? E era uma coisa muito mínima, só que não me deram nenhuma chance. Eu acho que, na real, me pegaram como um exemplo, assim, né? Porque o Verdun tem um nome bom, é conhecido, esse campeão é o exemplo, vamos pegar como exemplo aí, vamos tocar literalmente no rabo do Verdun, né? Inclusive, se fosse hoje, depois dessa história que você falou aí dos picograms, do John Jones e tal, não ia ser a mesma suspensão, com certeza. Sim. Porque eles chegaram à conclusão que aqueles picograms não interferem na sua performance. E que se você realmente tivesse tomado alguma coisa com a intenção de ter uma ajuda, aquilo lá não ia ter feito a diferença. E pouca gente sabe pouca gente sabe que uma semana depois, como eles deu positivo, eles não te falam nada, eles ficam quietos. Aí uma semana depois vieram de novo. Deu positivo, vamos pegar ele de novo. Pum!
zero, não tem nada, não tinha nada no meu corpo, entendeu? Não tinha nada, mas sem eu saber nada. Ah, eu tô sabendo que eu fui pego alguma coisa, né? Ah, então eu vou tentar me limpar, fazer, eu não sei, fazer alguma coisa, mas eu não sabia de nada, como é que eu vou, entendeu? Se eu tô na maldade, eu vou ficar continuando tomando. Muito interessante. Ia ser positivo de novo. Muito interessante. Mas isso aí agora já passou, Rafael. Eu tô assim, ó, em outra fase da minha vida. Foi um aprendizado também. Eu continuo achando que foi injusto, mas ao mesmo tempo eu fiquei trabalhando esses 2 anos, muito seminário, presenças, continuei trabalhando na televisão também. Então eu fiz outras coisas, só não pude lutar. Mas fique com as minhas filhas também, que sabe que é muito importante as filhas, de levar na escola, buscar na escola, estar com elas o dia inteiro, entendeu? O treinamento não tinha como treinar todos os dias, é impossível ser nenhum objetivo assim, muito difícil. Não tem porquê também, né? Botar um Eu tava estilo bombeiro, eu treinava um dia e folgava 5. Mas sempre é assim. Mas não tem por que botar o estresse no corpo sem ter. Tem que manter em forma. E isso, sem dúvida, vocês fazem e tá ali sempre na rotina para não deixar cair. Mas igual você tá falando, deve ser muito difícil fazer, vou treinar igual um maluco e ficar preparado. Não tem nem igual eles chamam aqui, né, aquele just in case, né? Vai que chamam. Não chama, né, porra? Não pode por 2 anos. Não tem. E como eu te falei, foi difícil, mas ao mesmo tempo eu aprendi muita coisa nesse tempo aí que eu fiquei parado, né, de não poder fazer o que eu mais gosto, que é lutar. Mas foi uma experiência, assim, claro que no começo o susto de saber que tu tá suspenso durante 2 anos, que não é 2 anos, é o tempo das Olimpíadas, né? Nossa Senhora, né? É bastante mesmo. É verdade. Mas já passou essa fase, agora já tô em outra já tô agora pensando na minha luta, como a gente comentou, né, que é dia 9 de maio eu tô voltando a lutar. Vai ser no Brasil, né, o UFC 250. Vai ser demais, em São Paulo, né? Aí até me emocionei, eu tô com 42 anos, né? Me emocionei porque eu não fiquei sabendo que eu ia ser liberado. Eu comecei a treinar que nem louco. Todos os dias, Cobrinha, Rafael Cordeiro, wrestling, a parte da preparação física. Eu tive que dar uma baixada de novo agora porque eu comecei muito forte, na real. Me emocionei. Porque a cabeça da gente fica a milhão. Sim. Só que o corpo já não responde igual antes, entendeu? Eu tava falando disso esses dias. Eu tenho 40 e eu ainda jogo um pouquinho de tênis, eu faço um jiu-jitsu, eu sou faixa azul de jiu-jitsu, mas eu tento, né? E me machuco mais do que treino, mas eu tô lá. E sim. O que acontece é assim, na cabeça da gente, a gente tem 20 anos ainda, né? E vai, corre, dá o pique que a gente acha que consegue dar e o corpo não acompanha mais de vez em quando. Não, e eu sou muito competitivo, videogame, não sei aonde, vou fazer o Paroímpa, eu não quero perder por nada, né? Qualquer coisinha tá competindo já, Deus o livre, né? Então, realmente eu tenho esse negócio na cabeça mesmo eu sou muito jovem, né? Eu sei que eu sou muito jovem, a minha cabeça, o jeito que eu sou, eu gosto de ser do jeito que eu sou, não sabe aquela... com 40 anos, uma geração anterior da nossa, os caras já estavam tudo barrigudão, tudo Sim. velho, com cara de velho, cara de paizão mesmo, né? É verdade. E eu acho que assim, a tua divisão e o esporte que você faz garante isso, deixa você estar lá com 40, porque é uma divisão que tem cara da mesma idade que você. Sim. E ali, bicho, conseguir. Quem acertar o mais forte leva, né? O cara que eu vou lutar, esse russo aí que eu vou lutar, a minha história com os russos é bastante. É grande, né? Já lutei. Tem pouca gente sabe também que eu lutei com o Fedor e com o Alexander Emelianenko também, com o irmão dele também. Eu finalizei o irmão dele também. Ah, eu não sabia disso. Pra te ver, poucas pessoas sabem, foi em 2007 em Rotterdam. Ah, eu tô vendo aqui. Uma parceria do Pride com Honor. Chamava Pride in Honor, isso. E eu fiz e pouca gente sabe, entendeu? E agora, por exemplo, esse cara que eu vou lutar, esse russo também, esse russo tem 42 anos. Não, desculpa, não é o Volkov, é o Olenek. E aí, uma coisa que eu não gosto também, que os fãs falam muito, ou às vezes até algumas pessoas que tu conhece, falam, não, isso aí é luta fácil pra ti. Não existe isso, não existe luta fácil. Não tem esse negócio, essa luta é fácil, não tem isso aí, a gente sabe que não tem. Porque luta é luta. Ele é aquele cara que faz uns submissions todo fora do padrão ali, né? O cara tem 75 lutas, 48 finalizações. E aí? Como é que eu vou ter que fazer uma luta fácil? Não é, E ele chamou você, né, pra luta? Não, olha que engraçado, vou contar pra vocês também aqui, ó, exclusivo. Vamos lá. Eu tô lá naquele bare knuckle, sabe o bare knuckle? Que não
tem as luvas, esse Sei. evento, fui convidado, eu e o Vanderlei, a gente foi convidado para assistir o evento, né? Daí o cara pegou e tava lá também, com a mulher dele, e eu nunca tinha visto o Oleinik, esse cara, né? Porque a gente ia lutar, que daí eu fui suspenso, a gente não lutou. E ele tava lá no evento, o cara me vê, primeira coisa que eu aperto a mão dele, ele pega, bota a mão na minha barriga e levanta a minha camisa. Eu falei, meu, qual é que é, rapaz? Que é isso? Mas do nada, eu nunca tinha visto na vida. Não é um amigo que faz uma brincadeira, não. O cara pegou, botou a mão na minha barriga assim, levantou minha camisa, tentou levantar minha camisa, eu falei, deu um tapa assim, assim, e aí, que isso? Cara, tá louco? Tá maluco? É uma loucura da cabeça do cara, velho, entendeu? Esses caras são todos, esses caras estranhos. É difícil lutar com esses caras, tem que ter cuidado com esses caras estranhos, entendeu? Tem os caras que não é o tradicionalzinho, banana não, os caras fazem umas loucuras, o cara te abraça no pescoço, dá uma gravata e puxa uma montada. Já viu isso aí? Então, é isso que ele faz, não é? Como é que chama o... Não é o Darcy o que ele faz que ele pega todo mundo com aquele é meio o estilo Ezequiel, né? É um Ezequiel, né? O Ezequiel, exato. É o Ezequiel da montada, ele faz, né? Ele puxa pra imagina puxar pra montada com o Ezequiel. Como é que eu vou confiar num cara desse? Mas você sabe o que acontece? Você é um cara assim que eu particularmente sigo, deve ter milhares de pessoas que fazem a mesma coisa. Você tá sempre no Instagram ali, feliz, com a família, sorrindo, brincando, não sei o quê. Se o cara segue você no Instagram e vê direto todo dia, o cara acha que é teu amigo. O cara fala, pô, Verdun é gente boa, cara, vamos lá. Aí, Verdun, levanta a camisa. Eu até consigo ver sem maldade, mas é estranho, realmente. Né? Não, foi na maldade. Ele queria me testar, ele queria ver como é que eu tava, entendeu? Se vê se você tava em shape, em forma. Não, ele tava bem no finalzinho da suspensão, então eu tava meio gordinho mesmo. Entendi. Por isso que eu dei o tapa, né? Se eu tô no shape, eu já deixo, então, levanta aí, vagabundo. Olha aí. E aí vai ser um presente pra gente ver você de volta e em São Paulo, né, cara? Em casa, assim, Brasilzão. Não, em casa, eu adoro, né? São Paulo. Eu tô indo agora pro Brasil, porque eu tô gravando o comercial da Sportbet de novo, já é o 5º ano já que eu vou fazer. Eu vi esses comerciais, muito, muito legal. Não, muito legal mesmo, e eu já sou o embaixador da marca, né, da Sportbet, e vou fazer mais esse ano de novo, né? Agora eu vou dia 23 e fico até dia 28, rapidinho, bate É engraçado, volta, isso é liberado no Brasil, a aposta em esporte, agora tá liberado lá, isso? Interessante. Sim, é no Brasil, no site, Entendi. Na Europa e na América Latina também. Que entendeu? legal, que legal. Mas eles não gostam quando se fala aposta, né? Na real, eles falam palpite, né? O palpite fica mais Entendi. assim. Porque a aposta não é proibida, exato. Mas aí você vai lá, dá o seu palpite, escolhe. E isso aqui é normal, né? Aqui nos Estados Unidos tem vários, todos os estados acho que aceitam se tiver exceção, deve ser meia dúzia, porque... O americano é tão inteligente que os caras fizeram Las Vegas pra ter aposta, né? Não é? Os caras são muito inteligentes. Quem apostava pra Las Vegas, tem tudo lá. É verdade. E agora tá uma moda aqui também, esses sites de aposta, né? Eles têm bastante que você vai lá e faz. E como é que tá? Quando começa o camp pra essa luta, que vai ser fácil, né? Que nem o pessoal tá te falando. Estão dizendo que mas não é. Não, já tô agora, essa semana agora que começa já, é a 6ª semana que eu tô treinando já, na real. Nossa, eu comecei um pouquinho antes, porque realmente esses 2 anos, o cara dá uma enferrujada, Sim. Eu sinto mais o corpo, assim, eu tenho o Guto aqui que me ajuda bastante, meu fisioterapeuta também, tem o Osmar, então eu tô alongando bastante, muito mais que antes. Quando o cara é jovem, não aqui alongar nada, né? Não tem problema, não precisa, mas hoje em dia eu sinto falta de alongamento, massagem, né, de cuidar do corpo, realmente o cara sente muito, né? Quando começa a treinar, depois, assim, quando acorda amanhã cedo, tem um tempinho para acordar, todo duro, e aí vai desenferrujando, vai soltando, né? Vai soltando, toma um cafezinho, já começa a se animar, porque é difícil, realmente. O pessoal aqui gosta muito de falar desse ring rust, né? Que é tipo ferrugem de lutar, vamos chamar assim. Sim. Eu não sei a tradução disso pro português, mas você acha que é um efeito, é um termo para quem tá sem lutar faz muito tempo, né? Eu ouço muito com cara que ou tá voltando de suspensão ou de lesão. Você acha que isso tem a ver? Ou se você é um cara com uma super experiência, não deixa afetar e toma a decisão certa também, né, cara? Em vez de fazer um camp de 2, 3 meses, tá treinando, já tá quase 2 treinando, né? Não. Realmente, eu acho que é natural do corpo do homem, que, né, 42, pode se cuidar ao máximo, óbvio que vai estar bem melhor, se cuidar melhor ainda,
Mas eu, por exemplo, eu sou um cara que a minha dieta eu nunca cuidei na vida, assim, sabe? A dieta é uma coisa que eu falei muito. Sempre treinei bastante, mas eu não posso dizer assim, eu sempre tive uma dieta excelente. Mentira. Como churrasco toda hora. Não, agora tá boa, tá melhorando. Green Tree, não é o nome do café lá? Green Tree, né? O café da mulher, né? O café da mulher então, realmente é bom mesmo. Aqueles avocado toast lá, pô, toda vez. Como é que é? Final de semana, churrasquinho. Não, final de semana não, é todos os dias quase, nossa. Não, é toda hora ali. Eu vou lá em casa, aqui em casa, eu mandei fazer atrás da casa, não tinha nada assim, era um terreno. Tem 2 churrasqueiras, tem um forno a pizza. Não, é diferenciado. Tem a gás, tem a carvão, tem não tem noção, é toda hora, toda hora. Legal. Eu tô com crédito ali do cara que compra a carne ali de $1.000 agora, crédito. E aí, como se não fosse suficiente, ainda faz um programa no YouTube que chama os caras pra comer churrasco em casa, né? Que é o churrasco papo furado. Realmente é bem legal mesmo. A galera se diverte mesmo, assim, ó. Meu irmão também, o meu irmão é um cara, assim, muito gente boa. Meu irmão é um cara bem engraçado. Da nossa galera, assim, ele é o mais engraçado, assim, sabe? A gente tem um grupo lá que se chama Campeão Só Anda com Campeão. Aí tá eu, o Rômulo Barral, o Babalu, meu irmão, o Vanderlei. Tem uma galera, velho, mas é bem engraçado. Pô, o Babalu tá aí na Califórnia ou ele tá em Las Vegas? Não, o Babalu tá aqui há muitos anos já na Califórnia, mora em Cerritos, Não, a academia dele é de Cerritos, mas ele tá em Long Beach. Babalu, ídolo também, das antigas, não, né, cara? Ali demais. Nossa, ali é que nem irmão, ali é foda, ali é diferenciado legal. Mesmo, ali se tiver alguma coisa assim acontecer, ele se joga na minha frente pra me salvar, tenho certeza. Cara é demais. Ó, estamos chegando essa semana agora, semana que vem. Ontem a gente acabou de ver o Davidson ganhou a luta, não ganhou o cinturão, né? Porque não conseguiu bater o peso. E a gente tá chegando na semana do UFC 248. Você transmite pro UFC... Conta um pouquinho do bastidor ali, porque, pra quem não sabe, o Verdun é o comentarista do UFC em espanhol. Né? O narrador, sim. Comentarista, eles chamam tudo de comentarista, né? É comentarista porque eu já faz bastante tempo que eu já faço já. Eu acho que já faz uns 6 ou 7 anos. Eu sou muito ruim de data, mas já faz muitos anos já. Me mandaram embora também 2 vezes. Não então, eu lembro disso. Teve um problema, foi um rolo com a Reebok, alguma coisa assim, não foi? Deu uma besteira que eu postei uma vez lá, que eu falei que a Reebok entrou, eu tava contra, né? Porque era muito pouco dinheiro. Sim. Aí eu peguei, postei uma foto minha assim entrando, né? Que tava a Reebok, eu tirei o Reebok e botei Nike. Eu botei assim, aí eu botei o Nike, botei assim, como é que eu botei mesmo? Eu botei I'm not generic, I'm original. Maluco, aí, eu botei, eu não sou genérico, eu sou original. Daí os caras, tem original, então tá. Então, na televisão tu não vai trabalhar mais. Gancho então. Pra você. Então vai, beijo pra ti, original. Os caras, eles não, pegaram... umas coisas que a gente fala assim, você vai sem pensar, porque eu fui no tom de protesto e meio que brincadeira, claro, que eu sou um cara muito brincadeira. Muito. E realmente aconteceu, os caras, então, eu fiquei 1 ano sem trabalhar na televisão. Eu lembro disso, mas... Daí tive que fazer a mesma coisa, fui até Las Vegas, falei com o Dan White, conversei com ele. E rolou uma campanha brava contra essa atitude deles também, porque eu lembro mais da polêmica, da galera reclamando que tiraram você da televisão por causa disso. Sim, então, sim, eu posso me considerar um cara assim, que eu comento bem, já faz muitos anos já. Eu morei muito tempo na Espanha, né? Para as pessoas que não sabem, morei mais de 10 anos na Espanha. Eu tenho passaporte espanhol. Minha mãe mora na Espanha ainda. Então eu realmente falo fluente o espanhol mesmo, assim, sabe? A primeira vez que eu fui para a Espanha eu tinha 9 anos de idade. Não é aquele espanhol de brasileiro, porque todo brasileiro não é todo o portunhol, brasileiro não. sabe que você perguntar. Eu moro em Nova York, eu morei em Massachusetts muitos anos. Massachusetts tem uma comunidade brasileira imensa e uma comunidade hispânica imensa. Então você vê os brasileiros falando com os hispânicos ali, cara, é de rachar de rir. Até eu, às vezes no trabalho falava, só que eu sei que eu falo errado, e os caras davam risada, porque... Que é o portunhol, né? Eu falava que aí enrolava um pouco com o inglês, soltava uma palavra em português, tentava falar outra coisa em espanhol, ficava um carnaval ali. E aí, dos nossos, fala alguma pergunta aí dos nossos. Quero ver, fala aí que tá só ajeitando na câmera. A gente fez. Sabe o que a gente fez? Atenção aqui, bicho. Estou aprendendo. O Kiwan tá na concentração ali. A gente gravou um podcast com o Silvio Bering. Tá louco, Silvio Bering, que foi o mestre que me deu a faixa preta, né? Com
o Márcio Corleta, né? Foi muito legal. Tu não tava lá naquela vez em São Paulo? Tu não tava nessa gravação? Tu não tava, né? Tava lá. Tu tava, claro que tu tava. Agora, mais de 500 pessoas, lembra? O corredor tinha mais de 500 pessoas. O faixa azul tinha que passar assim, ó, por 500 pessoas. Imagina assim, ó. Era aquela gradação, muito legal. O corredorzinho de 500 pessoas é bastante, né? Nossa senhora, as costas voltam que o cara até se arrepende, né? Aí, Verdun, tua mulher já deixou tu voltar pra cama? Teve esse negócio aí, né? Com a brincadeira que eu fiz com ela lá, né? Quando isso? Eu perdi isso. Quando? Esses dias agora faz 2 dias atrás que eu fiz uma brincadeira, botei um pote assim com água, eu vi na internet, o cara fazendo, e aí tu pega, bota no teto, só que tu tá em cima da cadeira, daí tu bota o cabo de vassoura pra segurar o pote, só que daí tu fala assim, ó, só um pouquinho, segura aqui pra mim que eu vou descer, eu vou te dar a cadeira, daí a mulher vem, te segura, aí tu pega e começa a rir começa a rir, né, porque ela vai ter que ficar segurando, E aquela água caiu, eu botei bastante água, né, e pau, água pra tudo que ela te ó. Nossa, além de limpar, tá pedindo desculpa até hoje, né? É verdade. Então foi por isso que saiu naquela caminhadinha com ela, olhando o mar, a paisagem. Aí, essa eu vi, eu perdi a outra. Pra dar amenizada, né, dos nossos. Joga a média de 2 horinhas de caminhada ali. Que massa, e um lugar demais aí. O lugar que vocês moram é completamente isolado daquela loucura de Los Angeles, não né, tem cara? turista ali, zero turista, não tem ninguém ali, não tem, muito pouco mesmo. É o cantão que eu chamo, que é Malaga Cove, que a galera vai surfar lá também, que é um cantão assim, mas é irado demais mesmo, assim, a energia daquele lugar é assim, impressionante mesmo. O Rickson... Quando eu quero alguma coisa, quando eu quero pedir alguma coisa, eu vou lá e peço assim, sabe, eu jogo por universo naquela parte do cantão ali, e realmente me atende muito esse negócio de jogar por universo, né? Sim, com certeza. Com certeza. O Kiwan tá de mudança de Londres para os Estados Unidos. Ele vai para Vegas, né, Kiwan? Por enquanto, tô fazendo camp lá em Vegas. Mas, ficar longe da família também, é complicado, né, bicho? Toda vez, ficar 2 meses, volta. Caralho, depois a filha tem 1 ano e pouco, já tá diferente. Sim. Aí eu tô organizando agora. Vou passar um tempo lá no Brasil primeiro. Depois da minha luta, vou levar eles lá pra fazer um camp lá com o Demian. Irado. Boa escolha, hein, meu? O Demian é dos nossos, gente boa demais. Bom demais lá. Que legal, meu. Boa sorte. Quando é que vai ser a luta? Já tem a data já ou não? Vai ser dia 16 de maio. Uma semana aqui, é pertinho, a minha vai ser dia 9, a tua 16, estamos, né, do lado. Tamo junto. Vai ser 16 de maio em Londres, provavelmente, estou marcando o evento, né? Exatamente. O Bellator é um evento muito legal, velho. O Bellator, assim, ó, vou te falar aqui, ó, o Scott Coker, né, que é o presidente, esse cara é um cara gente boa demais. Ele, assim, ó, ele senta pra comer contigo, se tu conversar com ele, tu liga, é um cara que conversa contigo, ele tá conversando contigo, te olhando no olho, não é com algumas pessoas, né? Tem os caras que tu olha... Tá voltando agora, Verdun, cuidado, vamos ser politicamente correto. Tu vê que realmente o cara não te olha no olho, o cara não tá te escutando, tu tá conversando com a pessoa e tá pensando em outra coisa. Eu odeio conversar com pessoa que tu tá conversando, a pessoa não tá ali. A pessoa, tu consegue, a gente tem experiência para saber se a pessoa tá escutando ou não, entendeu? Então tem essas coisas de cumprimentar uma pessoa, a pessoa não te olhar no olho, meio que te cumprimentar meio de lado, assim, sabe? Eu odeio isso, mão mole, quando o cara cumprimenta a mão mole, não precisa apertar a mão. Nossa, deixa doido, né? Tipo, aperta a mão direita, rapaz. Pontinha dos dedos, né? Nossa. Eu seguro, o cara apertou a mão, eu seguro a mão dele, e aí, eu dou uma seguradinha aqui, não precisa apertar, mas também não gosto daquele cara também que quer te mostrar que é forte e esmaga a tua mão. Ou aqueles que chegam e dá aqueles... E vem quase arranca a mão fora, né, cara? Eu vou te contar uma, então, é assim, por exemplo, presença. Tem uma presença num evento, mais de 200 pessoas, ou 300, não sei, muita gente. E aí chega uma hora que tu cumprimenta a pessoa, mas o cara tá tão nervoso pra falar contigo alguma coisa que a mão dele tá suando. Tá suada legal, molhada. Se eu tô com a mão suada, eu dou aquela secadinha aqui pro cara. O cara não quer nem saber, o cara te cumprimenta com a mão molhada mesmo. Eu tenho uma técnica, olha a minha técnica. Eu cumprimento o cara, e aí eu vi que a mão tava molhada, eu falei, filha da puta, eu pego já dou aquela limpada nele mesmo, assim, tu é o cara, rapaz, já dou aquela limpada nele, entendeu? Eu limpo nele mesmo. E tem a outra também que chega uma hora que tu tá tanta gente com a mão suada, que eu não sei o quê,
que daí é só soquinho, daí nem cumprimenta mais, né? É só no soquinho, né? É só no rei. Nem hi-fi, rei. Nem hi-fi, é só no rei. Só aqui, ó. Rei. Ó, falando né? dessa coisa de lutador fazer aparição em evento e tal, um tempo atrás teve... Porque muita gente pede pros caras tirar foto, tipo, você tá estrangulando. Não gosto, não faço também. E o pessoal já não faz, pararam. Não faço encarada também, porque a encarada, tu faz encarada com o cara, e aí o outro que tá tirando tá tremendo, não consegue nem tirar a foto, tá tremendo. Daí tu fica encarando o cara um tempão, aí tu faz com um, tem que fazer com os 200, tem que fazer com todo mundo. Eu tiro foto abraçado, papá, estrangulando não curto muito, coisa assim demais não dá. Encarada não faço mesmo, Vanderlei faz. Mas é que encarada fica meio, fica meio estranho, porque o cara quer te encarar de verdade, o cara quer, sabe, é o momento dele ali, né? Mas acho que foi o Chuck Liddell ou... Puta, eu não vou lembrar o nome dele, mas foi um dos caras da antiga do UFC que fez um choke no cara, porque o cara pediu pra tirar foto. Não, foi o Chuck Liddell, foi não foi? Né? O cara machucou o pescoço na hora do choke ali, ainda mas processou. É mentira, óbvio, claro que é nada, mentira. Louco. Aqui nos Estados Unidos os caras tentam tirar vantagem. Mas o fã mais engraçado é aquele assim, ó, que tu tá num lugar também, daí tem aquela pessoa que tira foto contigo assim, pá, muito obrigado, daí chega do lado, pergunta pro cara do lado, quem é ele? Mas você é famoso? Várias vezes já, várias vezes. Quem é ele? Ah, esse é um lutador. Ou a pessoa pergunta pra ti mesmo, quem é tu? Ah, eu sou lutador. Ah, então vou tirar uma foto. A pessoa quer tirar uma foto. Nem sabe quem tu é, mas quer tirar uma foto. Lutador da onde? É complicado. Ó, falar em lutador, eu tive com o Borrachinha aqui na quinta-feira ou quarta-feira. A gente fez um podcast. Ele falou de toda essa briga dele com a Adesanya e que era pra ele estar lutando, mas ele tava em cirurgia, aí acabaram deixando a luta pro Romero. Vai lutar agora, semana que vem, sábado. Israel Adesanya e Yoel Romero. Você vai estar comentando essa luta lá no UFC espanhol, né? Boa. Você quer... Eu não sei nem se você pode arriscar um palpite e tal. Pode, claro, então... óbvio. Então vamos, pode tudo, rapaz. Aqui pode tudo, rapaz. Aqui, ó, é MMA hoje, rapaz. Deus o livre. Ó, a primeira luta do card principal, tem o Alex Oliveira, o cowboy o brasileiro, com o Max Griffin. Eu gosto do estilo do cowboy, é um cara longo, forte, bate duro pra caramba. Eu acho mas o Max Griffin é um cara bom, vai ser uma luta muito boa essa. O cowboy tem que evitar as quedas, né? O cowboy é um cara que tem que lutar em pé. O cowboy é um cara que luta feliz, ele tá sempre feliz, é um cara divertido, é um cara muito legal, conheci, não tenho muito contato com ele também, mas quando eu conheci ele, me tratou super bem, a gente conversou, é um cara que tem a manha no Muay Thai legal, tem que dar uma dosadinha naquela coisa do gás, não pode querer botar tudo no começo, né? Mas eu acredito que ele sai com a vitória sim, né? O cowboy, mas é uma luta com certeza, se ele puder evitar as quedas, vai sair bem. Tá, eu voto no cowboy também. Kiwan, qual é o palpite? Também acho. Palpite, não aposto. Eu acho que o cowboy é abaixo dele. Cowboy? Então vamos lá. Os três votamos no cowboy, hein? Aí a próxima luta é o Neil Magny contra o Lee Jingland. Então o Neil Magny é um cara muito forte também. Eu já vi ele treinar aqui no Renzo. Um cara muito duro, comprido também, abre bem, grande. Mas o chinês, o Lee, cara, é um cara duríssimo. Vai ser uma luta bem, bem complicada pro Neil Magny. Eu vou votar primeiro aqui agora. Eu acho que o Neil Magny não passa pelo Lee. O Lee é um cara, realmente, não é só o Lee, mas os asiáticos, né, eles são duros. Eu treinei uma época no Japão também com alguns deles também, e realmente os caras são duros mesmo, né, e eles não têm medo de ser nocauteado, eles vão com tudo pra dentro. Realmente, o Lee, o Magny vai ficar difícil pra ele de repente mesmo, mas eu acredito o Lee por pontos, eu acredito, uma luta por pontos. E você, Kiwan? Essa aí eu não sei muito não, bicho. Não conheço eles bem, não. Chuta, pega um, tem que escolher um aí, que depois do evento eu vou postar os palpites da gente. Como é que é? O Kiwan pulou ali, ó. Vamos pra hora. Ele não gostou da minha escolha e abandonou a gente, ó. Aí o próximo é o dos nossos aí, né? O Benil Dariush, tá sempre ali no Rômulo, treina com você, com o Rafael Cordeiro, não treina? Não, o Benny tá assim, ó, o Benny é um cara que é muito dedicado mesmo.
Eu que recebi ele há 11 anos atrás na academia, dei um pauzão nele, dava na cara dele, me olhava assim, no olho, assim, sabe? É um cara que ele é muito guerreiro, assim, demais mesmo. O meu amigão também, o Benny, e é um cara que merece muito a vitória, porque é um cara que se dedica, todo mundo treinou, ele vai lá pro saco e fica mais 10 ou 15 minutos batendo no saco. Aqueles caras que ficam na academia depois, acabou tudo, eu quero ir embora. Com certeza. Ele não, ele fica batendo no saco, fica lá. É impressionante como esse guri é dedicado. E como ele evolui de luta pra luta, porque ele veio de um cara que tava sempre no bolo ali. Eu vou comparar, tipo o Neil Magny, né? Que é um cara de nome, tá sempre entre os melhores ali, mas nunca desponta, né, cara? Porque é muito inconsistente. O Dariush, ultimamente, cada luta que esse cara vem, ele tá melhor e ganhando, assim, de forma decisiva. Eu fico muito feliz, porque eu gosto muito de vocês, do Rômulo, apesar de não conhecer, né, mas a gente se identifica muito. Então eu vejo ele sempre com vocês ali, acaba dando uma torcida por osmose aqui, né? Pega junto. Como não, realmente o Benny é um cara assim que realmente vai. Eu vejo ele com a vitória, porque ele se dedica muito e ele tem um gás muito bom. Eu treino com ele direto. Uhum. Ele não quer nem saber se é grande ou pequeno. Na academia a gente tem essa coisa na Kings que não interessa se é o tamanho, não interessa. E fica ruim também se eu não derrubar ele, é muito difícil. Ele tem um wrestling muito bom, o jiu-jitsu excelente. O jiu-jitsu dele melhorou demais também, né? Não, demais. E a parte do Muay Thai que o mestre transforma o cara de uma maneira que tu não tem noção, né? Sensacional. Olha o que o mestre fez comigo, com o Rafael dos Anjos, com o Benny, com uma galera assim. É impressionante. O Rafael Cordeiro, o próprio Gastelum lá agora, não tá? Não, o Gastelum também, o Kelvin gosta muito também do treino, tá sempre treinando com a gente, é impressionante mesmo, o mestre é diferenciado e o Benny vai ser com a vitória com certeza. Com certeza, eu também voto. E eu falo, eu não sou jornalista, então eu não tenho que fazer média nem fazer nada, eu puxo a sardinha mesmo, não tô nem aí, eu acho que é isso aí. Mesmo que não tiver parecendo bom pra ele, a gente torce pra ele, eu acho que ele vai ganhar. Mas nesse caso ele vai, com certeza, uma luta muito boa pra ele, com um cara que tá com 11 vitórias e uma derrota, um cara perigoso, mas a evolução do Dariush de três lutas pra cá, cara, é outra história. E o chão dele melhorou demais, cara, tá uma loucura. Não, e luta toda hora, botou e tá lutando, pode ver aí, tá lutando toda hora, verdade. Tá muitas lutas no UFC já, tá louco. Aí o Common Event é a Joana Bicho Papão, minha mulher que mandou chamar ela de Bicho Papão, porque ninguém consegue falar o sobrenome dela, eu não sou diferente. Mas eu lembro a luta dela com a branquinha lá, com a Namajunas, com a Rose, que ela deu uma encarada na mulher, assim, ela virou pra ela e fez assim, I'm the Boogie Woman. Mas ela olhou tão sério, cara, tão brava, que deu até medo mesmo, sabe? Aquela mulher é brava, bicho. Não, ela realmente é brava mesmo. Eu gosto muito da Joana mesmo. A Joana, eu acredito que ela vai levar essa aí, porque ela é muito dedicada, pra ver que ela treina muito, Muay Thai excelente, não tem um chão muito apurado ali, que é um chão básico, mas ela se defende bem às quedas e ela é muito agressiva, né? Eu acredito que ela vai ganhar essa luta muito sim. Técnica, né, Verdun? Ela é muito técnica. É legal de ver, é bonito de ver o Muay Thai dela. De todas as mulheres da divisão ali, ela acho que é sem dúvida, se você quer olhar técnica e perfeição em ataque, ela é muito, muito técnica. E ela tem uma pedreira na frente, que é a chinesa, que a gente tava falando dos asiáticos vindo com força aí, que tirou o cinturão da Jéssica, da brasileira, né? Sim. Não, impressionante, realmente é muito boa também, é a campeã, mas eu acredito que a Joana é uma campeã ainda, continua sendo uma campeã e vai levar isso aí com certeza. E mentalmente também, né? Parece que ela nunca... Ela teve aquelas 2 derrotas pra Rose Namajunas mas parece que nunca abalou muito, né? Tipo, ela fez assim, eu vou usar e tentar melhorar, né? E essa combinação é a mais difícil de conseguir, né? A combinação da mente, da cabeça com o corpo, que todo mundo quer chegar nessa combinação perfeita, que é difícil, na real mesmo. Ela tem isso aí. Bom, aí a gente chega no evento principal, na luta principal da noite, que é o Israel Adesanya, invicto a 18 lutas. E o Joel Romero. Eu preciso parar de chamar ele de Joel, porque eu fico chamando o Joel. Os caras falam, Joel Santana. Não é Joel. O inglês deles é parecido. Mas o Joel Romero, como que acha que vai? Eu acho assim, ó, o Israel
é o campeão, realmente o cara é muito bom mesmo, dá pra ver que o cara tá com a luz, agora tá com aquela negócio do campeão. Só que aqui eu acho que tá demais, assim, tá, eu acho que já passou um pouquinho do ponto, tá se achando pra caralho. Na real é essa, tá se achando muito já, que acontece, que é normal. Aquela confiança exagerada, né? Porque todo mundo em volta do cara tá lá, cara, você é o melhor da história. Fez aquela luta com o Anderson Silva, que ele ganhou. Então, acho que dali, acho que o ponto dele cruzar aquela linha do eu sou bom, do eu sou demais, foi com aquela luta do Anderson, né, cara? Ele ganhou do Anderson, sim. ele... Tem isso aí também, tem essa coisa claro que realmente ele é o campeão, tá invicto aí, realmente é um cara que é muito bom mesmo, grande pra divisão também, só que eu acho que o Romero tá merecendo, é um veterano assim, ó, que tá sempre bem preparado, é um cara que merece muito ser um campeão, porque, pô, não é de agora que vem o Romero vem já de muitos anos já também, né, sempre bateu na trave, sempre ali, tá sempre ali entre as cabeças, e eu acho que ele merece muito para baixar um pouquinho da bola do Israel também, que tá demais. Eu acho assim que chega um momento que é normal que acontece se os caras se achar pra caralho, que nem vai ganhar, e não é assim, a gente sabe que não é assim. Acontece com todo mundo, e eu acho que tá na hora de dar uma perder pra não tô desejando a derrota dele, não. Claro. Eu acho que ele tem que perder para ele sentir assim, ó, não é bem assim aquele mesmo. Aquele reality check que a gente chama aqui, né? O choque da realidade. E eu acredito mais pela vitória do Romero, assim, eu queria que o Romero ganhasse muito. Agora não é nem pelo palpite, agora eu quero que o Romero ganhe, porque eu acho que ele merece, e seria ótimo pro Romero sair como campeão agora, como de repente daqui a um tempinho já vai acabar a carreira. É um cara que merece muito mesmo. Então eu falo muito mais pelo Romero que pelo Israel. E o Romero tá com 42 anos também, é mais uma prova de que 40 anos, 40... A gente tem muito na cabeça relacionado com futebol, né? Então, tipo, no Brasil, passou dos 30, o cara tá velho pro futebol, né? Os caras falam, né? Tipo, então, a gente associa muito com isso. E no MMA não é bem assim, né, cara? O cara tá aí. Você, o Romero, lutando em altíssimo nível, com preparo físico, técnica, tem muito disso, né? E vou te falar que ele tá 1-0 pro Romero, sabe por quê? Porque naquela dancinha que eles fizeram os dois ali, que um dançou e o Romero deu um mortal, ali já foi 1-0, porque o adversário já ficou todo sem jeito, não sabia o que fazer, não sabia o que falar, sabe, assim, ó. Então ali já tá 1-0 pro Romero, tenho certeza. Ficou assustado, né? Eu acho também, eu acho que o Romero vai sair na trocação ou vai querer derrubar? O Romero eu acho que vai derrubar também, assim, vai tentar botar no chão pra fazer o jogo dele, mas é que ele gosta de se testar também, dá pra ver que ele gosta de largar na mão também, ele é guerreiro. Você vê a luta dele com o Paulo, foi todo mundo falando, só, se o Romero botar o Paulo no chão, ele vai dar muito trabalho pro Paulo. O Borrachinha, pô, é faixa preta de jiu-jitsu, vem treinar com wrestling aqui com o Eric Albarracin, que é o coach do Cerrudo. Ô Kiwan, tua câmera tá desligada. Eu nem sabia que você tava na cal com a gente, achei que tinha caído. Aperta aí, dos nossos, aperta ali na câmerazinha e vai aparecer aí. E nessa própria luta com o Borrachinha, você vê, cara, ele é bom de trocação, eu vou pra trocação também, né? E vai pra cima. Não, e é legal o Romero, ele se faz de louco, se faz de morto, cansado, e de repente ele... Malandro. Ali é o verdadeiro malaco, rapaz. Ele é um maloqueiro malaco. Ele é foda, eu gosto dele. Tem até a historinha que acho que a gente tava falando antes de começar, que o Romero, teve uma hora, o Romero tava contra a grade, e o Borrachinha vindo na pressão, aí o Romero deu uma olhadinha pro lado assim e apontou pro lado direito, e o Borrachinha viu, e ele fez assim, eu meio que eu sabia que ele tava de sacanagem, mas eu virei o olho assim por meio milésimo, assim, eu virei. A hora que ele virou o olho, ele explodiu do cage pra cima do Paulo. Falou assim, eu fiz isso aí com o Roy Nelson. Com o Roy Nelson eu fiz isso aí. A primeira volta, quando eu voltei pro UFC, eu lutei contra o Roy Nelson. E uma hora eu tava tão bem ali, tava tão bem preparado, tava muito bem, tava confiante ali, que eu apontei puxando, olhou e play, eu fiz, depois dá uma olhadinha, tu vai gostar lá, tu vai ver. A gente falou do Vandy, né, cara, que ele se fingia que levava a porrada na época do Pride, que ele meio que se encolhia e ia andando pra trás, assim, tipo, você me pegou, tô machucado. Aí o cara vinha correndo com tudo, cara, ele explodia demais. Vanderlei, ó, se você vê esse daqui, eu quero muito fazer um podcast com você, então vamos não, ali é dos nossos. Não, deixa que eu boto uma pilha nele. Eu vou falar pra ele que máximo. Bom, o MMA hoje é dos nossos. Voltando aqui, então, eu acho que o Romero é uma luta
dificílima pro Adesanya, até pelo estilo, né? O Adesanya precisa muito daquele espaço de lutar aberto e tal. E o Romero, eu acho que ele vai ficar na pressão ali em cima, tentando o clinch para botar no chão. Vai ser, eu acho que o Adesanya fez uma péssima escolha de pedir para lutar com o Romero e não esperar o Borrachinha. O estilo do Borrachinha é muito melhor pro Adesanya do que o do Romero, eu acho. O que tu acha dos nossos? O que tu acha dessa luta aí? Eu acho que, se botar pressão no Adesanya, botar ele para andar para trás, ele não... Ele precisa de espaço para se mexer, né, bicho? Para fazer a trocação dele. Se o Romero puder botar pressão nele, acho que ele leva. Vai levar. Então, acho que estamos nós três levando pro Romero a vitória, então, né? E, Verdun, tá bem. Cara, obrigado demais por ter participado. Eu agradeço demais o tempo. Vamos acompanhar o teu canal no YouTube. Fala de novo do canal. Tá bem. O canal se chama Verdun Não Para. Botar lá Verdun Não Para, vai sair lá a entrevista com o Royce Gracie, com o Lioto, com o Rômulo Barral, o Rafael dos Anjos, o mestre Rafael Cordeiro, com todo mundo. Tem uma galera lá. Tá chegando agora do Kevin Gastelum, né? Tá no ar já. Isso, ou vai lançar essa semana? Ainda o Kelvin, não saiu ainda. Vai sair o Kelvin jogando videogame. Legal. Esse podcast vai no ar sem ser... Vai no ar essa sexta-feira, antes do UFC 248. Tá bem. Aí quando sair, me manda o link dos nossos que eu vou divulgar também. Mando, eu vou te mandar uma mensagem no Instagram lá com o telefone, aí me passa o contato e eu mando pra você fechadaço. Então fechou todas. Tá bom? Galera, Verdun, muito obrigado, irmão. Estamos na torcida forte aqui pra tua volta no UFC e vamos com tudo, tamo junto. Valeu, Dzonça, queria agradecer muito aí ao MMA hoje, a vocês aí, foi muito legal bater esse papo com vocês, gostei muito mesmo. E vamos botar uma pilha no Vanderlei pra fazer também, tá? Vamos fazer o canal crescer aí. Vande, vamos com tudo. Verdun, um abraço, irmão. Fica com Deus. Tamo junto, valeu, obrigadão. Hey!